Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui no dia 21 de maio de 2026. Hoje não tá chovendo em Curitiba, mas tá nublado, como de costume. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano e eu lancei um vídeo falando sobre as dúvidas do cristão, do cristão comum, né? Eu digo assim, aquele que não exerce nenhum tipo de ministério, o cristão que está no dia a dia, que frequenta uma igreja, talvez frequenta uma célula, e que tem questionamentos referente ao cristianismo, referente à fé, né? A Bíblia, ela não fala para nós termos uma fé cega, mas ela instiga a gente a buscar o conhecimento de Deus, né? E eu não sei você, mas eu questiono bastante muitas coisas que acontecem na minha vida, muitas coisas que deveriam não acontecer e não acontecem, muitas coisas que acontecem na minha vida e que talvez gerem algum tipo de questionamento, né? Enfim, na minha vida, na sua vida. E o questionamento que eu levanto hoje, e veja, mais uma vez eu repito, isso não é para gerar dúvidas referente à palavra de Deus. Mais uma vez eu falo, eu creio piamente que a palavra de Deus é o norte para a nossa vida, né? Para que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida que tenha algum tipo de propósito, né? E quando eu falo abundante, não é que as coisas vão dar certo sempre, mas que vão ter algum tipo de propósito, né? Na nossa vida aqui na Terra. E o questionamento que eu trago hoje está lá no Salmo 73, né? Quando o salmista ele fala sobre a inveja que ele tem dos arrogantes e dos ímpios, né? Porque parece que, enfim, segundo nosso código de moralidade, quando nós fazemos algo que é bom, nós somos recompensados por algo bom, certo? E quando nós fazemos algo mal, ruim, segundo o nosso padrão, né, moral, e isso a Bíblia fala, nós seremos recompensados também. E a Bíblia fala sobre o sucesso, né, sobre a prosperidade dos ímpios, que infelizmente é uma dúvida que não é só minha, eu acho que é universal, porque a Bíblia fala que os arrogantes, que os ímpios, eles terão sucesso, mas o sucesso aqui da Terra, ele é falso, né? Ele é irreal e ele é momentâneo, né? Então, subentende-se que se você ler a palavra, que se você crer, né? As coisas boas virão até você, né? Acontecerão coisas boas. O grande conflito, o que gera o grande conflito da nossa fé, principalmente quando você tem uma promessa de Deus, né? No outro vídeo eu falei sobre José e sobre como ele pode ter se sentido oprimido, como ele pode ter se sentido sem fé lá na prisão. E a gente sabe o final da história, só que a gente não vê o meio da história, né? O meio da história é bem complicado, é bem complexo. Não sei se vocês já viram filmes. Eu gosto bastante de filmes, né? Eu e minha esposa gostamos bastante de maratonar filmes, enfim, de ficar um tempo ali, né, sem fazer nada e só assistindo filme. Mas não sei se você já percebeu aqueles filmes que tem um determinado momento em que tá meio que pro segundo, terceiro ato ali do filme e tá um desenrolar da história, e geralmente colocam uma música feliz, uma música descolada, e as coisas vão acontecendo mais rapidamente para que tenham o sentido ali da história. E aquela coisa vai passando rapidinho, às vezes é um momento triste, às vezes é um momento feliz, mas as coisas vão acontecendo rapidamente para que haja o desfecho ali da história, né? Só que na nossa vida não é assim. Na nossa vida o desfecho não tem musiquinha feliz, não tem musiquinha triste, não tem rápido. As coisas acontecem totalmente devagar. E
eu não sei você, mas muitas vezes eu já orei a Deus por determinadas situações, para que desenrolasse uma coisa na minha vida e não aconteceu, né? E eu fico imaginando, por exemplo, José, repito, né, sobre José lá no Egito, quando ele foi vendido como escravo lá para os egípcios, e as coisas não aconteciam, e passou 1, 2, 3, 4 anos, e ele estava lá na prisão, e sério, não venha comigo falar que ele explodia de fé todos os dias lá na prisão, não, porque Deus me deu um sonho. Eu tenho absoluta certeza, ele era um ser humano, e como todo ser humano, os dias vão passando, e a mente não tem novidades, e a mente não tem um desfecho, não tem uma conclusão de determinadas situações. A nossa mente, ela buga, ela é alvejada com dúvidas, principalmente quando você tem fé, né, numa promessa, né? Por exemplo, José teve um sonho, você pode ter, enfim, uma promessa que Deus te deu, uma revelação por intermédio de alguma pessoa, que a sua vida vai acontecer alguma coisa, e você está nessa espera, né? Então, essa espera, ela não é gostosa, ela não é boa. E eu tenho certeza que, como o salmista também, você tem esse tipo de dúvidas, né? Por que os arrogantes, eles prosperam? Por que muitas vezes, não sei, vamos falar da vida financeira, você tenta diversificar aí no seu trabalho, você tenta prosperar, você tenta colocar a sua casa em ordem, e muitas vezes as coisas não acontecem. Você batalha, as coisas não acontecem, você pede ajuda e a ajuda não vem, você tenta, sei lá, se apoiar em amigos, você tenta ter algum tipo de conforto em palavras de amigos e você é rejeitado. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi e eu tô vivendo, né? Tem um tema, né, em um livro que foi lançado faz pouco tempo, que se chama Na Sala de Espera, de uma pastora de uma igreja local perto da minha casa. E eu tô vivendo isso. Viver na sala de espera é bem ruim, porque a sua fé é testada a todo momento. A sua fé, ela é, em determinado momento, ela é tudo que você tem, porque não é possível as coisas não encaixarem, sabe? Você pensa assim, cara, certo, eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho algo que Deus prometeu, eu tenho uma palavra lançada sobre a minha vida. Aí eu penso assim, bom, então eu tento ir com com a pessoa A, e a pessoa A te rejeita, você tenta ir com a pessoa B, e a pessoa B te rejeita, você tenta plantar determinada situação, e a situação não se resolve. Então, assim, a falta de conclusão, ela gera um conflito enorme sobre fé. E eu tenho certeza que esse conflito não é só meu. Esse conflito, ele pode ser seu, ele pode ser... É universal, cara. É universal. Porque nós não sabemos o futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas Deus sabe. Não é? É certo que Deus sabe. Ele, né, segundo a Bíblia, Ele conhece o nosso coração desde o ventre da nossa mãe. Ele conhece quando a gente erra, Ele conhece antes da gente errar, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Então, o desejo do nosso coração, ele é sondado a todo momento. E como continuar tendo fé quando você vê os ímpios prosperando e você se dando mal? E as coisas que você sonhou, seus sonhos sendo jogados na gaveta? Quando você tenta de todas as formas fazer com que aconteça algo e não acontece. Então, eu quase bati aqui, mas tive um reflexo. O trânsito de Curitiba é meio complicado, às vezes. E então, assim, como continuar tendo fé? Como continuar acreditando na palavra? Como continuar acreditando se olhando para o mundo,
olhando para as situações, ela não faz sentido em determinados momentos. Então a única coisa que você tem não são vislumbres, não são a materialização, não é o que está acontecendo no momento, a palavra, a promessa de que você ser bom, você vai receber coisas boas. Mas ao contrário, você vê você às vezes plantando coisas boas, você seguindo a cartilha, você acreditando, você obedecendo aquilo que Deus colocou no seu coração, né? E muitas vezes você vê a pessoa que não está obedecendo se dando bem. E você obedecendo se dando mal. E daí, né? E é fácil falar de fé quando tudo está dando certo. É maravilhoso. Você pode contar testemunhos. Isso é lindo, você contar testemunhos sobre o que está acontecendo, sobre a transformação que você teve na sua casa, sobre o seu marido que, sei lá, vou colocar um exemplo, você estava orando pelo teu marido e o teu marido era usuário de drogas, né? Enfim, era um marido ruim e de repente ele se converteu e ele ficou um marido bom, houve uma transformação. É lindo você ter fé e você contar sobre coisas assim. Mas quando você vê uma coisa que não faz sentido, que não tem lógica acontecendo, e um exemplo disso é o vislumbre do Salmo 73, né? Desculpa, gente, né? Eu sou apenas um membro, apenas um cristão comum, né? Se o salmista teve esse tipo de conflito há 2000 anos atrás, quem sou eu? Não sou ninguém, nós não somos ninguém. E quem pregar ao contrário, falando que você tem que ter uma fé, porque perdoa, não vai rolar, velho. Porque esse tipo de pregação está estragando quem está esperando, quem está na sala de espera, quem está na iminência do propósito. Muitas vezes você vai ver coisas que não é agradável. E daí eu venho e falo sobre aquilo que eu já falei no vídeo passado. Muitas pessoas desistem muito fácil de acreditar. Muitas pessoas, elas abandonam a fé, elas abandonam não somente a igreja, porque fulaninho saiu da igreja, não está indo mais na igreja, né? Mas o problema não é sair da igreja, o problema é abandonar aquilo que você acreditou no princípio da sua conversão, que é o cristianismo, que é Jesus Cristo sendo o seu Salvador. Você está entendendo? E aonde está o seu Salvador? Aquele que você acreditava quando no momento ruim, quando você está na caverna, quando você está na prisão, quando você está esperando, quando você é rejeitado de todas as formas, quando você tenta de todas as formas ser aceito pelas pessoas, buscar aceitação e as pessoas simplesmente te rejeitarem. Não, mas porque tem gente que está vivendo uma situação muito pior. Que discursinho ruim. Que discursinho ruim fazer essa comparação. Sabe por quê? Porque ninguém, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, ninguém está na sua pele. Ninguém está na sua pele. Ninguém está vivendo a experiência humana como você está vivendo. Então, você é único. Você é único. E se você recebeu a promessa, você quer a tua promessa. Não é verdade? O cristianismo tem a ver com ajuda ao próximo? Com certeza. Tem a ver com individualismo? Não. Mas não venha dizer que você não está esperando a tua promessa. Então, ter fé quando está indo tudo bem é maravilhoso. Mas continuar e permanecer quando as coisas estão indo, não fazem sentido, não fazem lógica, é que eu creio que vai definir o desfecho da história. Eu quero fazer uma oração nessa manhã para que Deus nos dê força e nos ajude nessa peregrinação, nesse tempo que nós estamos esperando.
Jesus Cristo, não posso fechar os olhos porque eu estou dirigindo. Jesus Cristo, nos ajude nesse dia, nos dê um propósito, nos dê um sentido de vida, faça com que a nossa fé seja mais forte do que o que os nossos olhos estão observando, estão enxergando. Faça com que a nossa vida tenha sentido não só mediante quando as coisas estão acontecendo, estão fluindo, mas quando as coisas parecem travadas, quando as coisas parecem não dar certo pra gente. Nos coloca, Senhor Deus, no teu propósito e coloca em nós um espírito que permaneça, mesmo quando as coisas não estão indo tão bem. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e até o próximo vídeo.